Em plena atualidade, o trabalho infantil continua a ser uma realidade alarmante em muitas partes do mundo. No Brasil, a situação não é diferente. Apesar dos esforços para erradicá-lo, as raízes desta exploração são diversas, refletindo desigualdades sociais, econômicas e educacionais. O artigo 60 do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade. A caracterização do trabalho infantil, segundo o IBGE, esta caracterização é a partir dos 5 anos de idade. A exploração envolve crianças a partir de 5 anos até adolescentes com idade de 17 anos. São assim as estatísticas, os levantamentos do IBGE. Ainda que a família diga, e isso é muito comum esse discurso, não, mas meu filho, minha criança, meu adolescente não quer ir para a escola, ele quer, a prioridade é o trabalho. Não, quem tem que definir as regras da família são os adultos. Os adultos têm que persuadir, não é espancar, não é bater, mas é persuadir que os estudos na vida de qualquer pessoa são importantes. E o grande problema, e há pesquisadores, há muita fala nesse sentido, a fala não é minha, de que a criança que não vai para a escola, o adolescente que não vai para a escola, ou que vai para a escola de maneira capenga, ou seja, chega cansado, dia vai, dia não vai, isso vai concorrer de maneira muito séria para perdurar a pobreza intergeracional. Este tipo de exploração possui diversas faces. Em áreas rurais, crianças muitas vezes são empregadas em atividades agrícolas, enquanto em áreas urbanas são encontradas em setores como o comércio informal, a construção civil e até mesmo em trabalhos domésticos. No dia a dia, nos deparamos com inúmeras crianças e adolescentes trabalhando em semáforos e praças da cidade. Há muita exploração do trabalho infanto-juvenil, trabalho infantil de crianças e adolescentes, principalmente em regime de economia familiar, onde toda família tem uma pequena propriedade, nessa propriedade ela produz e muitas vezes ali há a exploração do trabalho infantil, não é, de crianças que começam a trabalhar muito cedo e adolescentes. Outra forma cruel, segundo a Organização Internacional do Trabalho, uma das formas mais cruéis de exploração do trabalho infantil é através do tráfico de drogas. Nós sabemos, infelizmente, que existem crianças, muitas, e principalmente adolescentes, a partir de 9, 10, 11 anos, 12, 13, 14 anos, e vai por aí afora, que são levados a vender pequenas quantidades de drogas para levar dinheiro para os traficantes. E com essa pequena quantia, compra coisas para si, coisas para casa. Então, são as principais formas. Esta é uma outra forma grave e séria de configuração da exploração do trabalho infantil. Por quê? Porque quando a criança está entregando panfleto, um adolescente de 12 anos, 13 anos, que não está trabalhando como aprendiz, como adolescente aprendiz, que acontece? Ele está vendendo bala, ele está distribuindo panfleto para trazer dinheiro para casa, sustento para a família, o que é obrigação dos adultos. Os casos de trabalho infantil em Uberlândia são preocupantes. Em 2023, o Ministério Público do Trabalho contabilizou 53 registros de trabalho infantil na cidade. Isso representa um aumento de 39,47% em relação ao ano anterior, que contabilizou 38 casos. Observa-se uma tolerância social em relação ao trabalho infantil, lembrando que a Constituição proíbe qualquer tipo de trabalho antes de 14 anos, permite o trabalho a partir de 14 anos na condição de aprendiz e somente aos 16 anos é que é possível o trabalho fora da aprendizagem, desde que não seja trabalho noturno, insalubre ou perigoso. Somente aos 18 anos é que a pessoa adquire capacidade plena para o trabalho. Então é muito importante observar esses recortes de idade que a Constituição impõe, sendo extremamente importante recordar que trabalhos para pessoas com menos de 14 anos é proibido. Minas Gerais é o segundo estado com maior registro deste tipo de exploração. Em 2023, foram 326 vítimas resgatadas. Minas fica atrás do Mato Grosso do Sul,
que no ano passado contabilizou 372 casos. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego. Há uma subnotificação importante dos casos de trabalho infantil, porque a sociedade não consegue enxergar o trabalho infantil nas suas piores com as suas piores faces. Por exemplo, o trabalho de crianças e adolescentes em semáforos, o trabalho de crianças e adolescentes na venda de balas e outros materiais em bares, restaurantes, e tudo isso nós temos visto com muita frequência na nossa cidade e, infelizmente, o Estado não tem feito o enfrentamento necessário ao trabalho infantil a fim de evitar que continuemos vendo crianças em situação de mendicância em sinaleiros, crianças vendendo balas em feiras, bares. O ciclo da pobreza e exclusão social é considerado um obstáculo significativo para a erradicação do trabalho infantil. Muitas famílias, infelizmente, dependem da contribuição financeira dos filhos para complementar a renda familiar, o que perpetua a necessidade de que crianças trabalhem em idade precoce. Essa dependência cria um ciclo difícil de se quebrar, onde as crianças são privadas da infância e oportunidade de educação, perpetuando assim a desigualdade e a marginalização. Essa situação ela pode ser caracterizada como uma das formas de negligência no exercício do poder familiar, grave de maneira dolosa, ou seja, exploração do trabalho infantil por parte dos adultos, principalmente dos pais, e pode caracterizar uma situação capaz de caracterizar a infração administrativa com punição pela Vara da Infância e Juventude, dentre outras medidas cabíveis. O acesso ao lazer é fundamental para qualquer pessoa, para os adultos, mas principalmente para as crianças. A recreação, o lazer, o poder descansar, uma atividade recreativa, atividade cultural. Chega um determinado momento que essa criança ela fica privada de grande parte daquilo que as demais crianças têm, que é o poder brincar. Isso é fundamental. As pessoas adultas que hoje são saudáveis é porque na sua infância elas puderam brincar, ainda que fosse a brincadeira na rua, de correr pela rua, mas elas puderam brincar e ao mesmo tempo foram para a escola, foram protegidas na família. Amar não é apenas bater no ombro e dizer eu te amo, ou isso ou aquilo. Não é apenas matricular na escola, é proteger, é garantir, criar condições para que a criança, para que o adolescente se desenvolva de maneira saudável. É importante que se diga, não caracteriza o trabalho infantil, a exploração do trabalho infantil, aquela ajuda dentro de casa, que a criança e que o adolescente tem obrigação, a própria lei diz, o Código Civil, é obrigação dos pais, é dever poder dos pais exigir que os filhos, crianças e adolescentes, lhes prestem obediência e respeito e que façam os serviços próprios à sua idade, mas dentro de casa, não é ali junto com a família de maneira protegida, não com a finalidade de trazer renda, de trazer comida para casa, mas com caráter educativo. Em uma era digital, o trabalho infantil também está presente nas redes sociais. Olhar atento do Ministério Público do Trabalho quanto a esta realidade. A exploração do trabalho infantil é uma grave violação ao direito da criança e do adolescente, e esse trabalho infantil pode acontecer em sinaleiros, semáforos, mas também na rede social. E, uma vez constatado o trabalho infantil, ainda que através da rede social, aquele que explora o trabalho infantil está sujeito à responsabilização, ainda que seja o pai ou a mãe, ainda que sejam os genitores daquela criança ou daquele adolescente. O trabalho artístico é permitido para crianças, mas para isso é necessária a autorização do juiz da Vara da Infância e da Juventude. A erradicação do trabalho infantil no Brasil exige um compromisso conjunto com toda a sociedade, reconhecendo que cada criança tem o direito de crescer em um ambiente seguro, saudável e propício ao pleno desenvolvimento. Somente através de esforços coordenados e persistentes podemos criar um futuro onde todas as crianças brasileiras tenham a oportunidade de alcançar seu máximo potencial. O combate ao trabalho infantil faz parte uma das atividades prioritárias do Ministério Público do Trabalho. O Brasil tem o compromisso internacional de eliminar as piores
formas de trabalho infantil. Então, o Ministério Público tem um planejamento estratégico para enfrentamento dessa mazela social e também conta com as denúncias da população para alcançar este objetivo. A população tenha conhecimento sobre a proibição do trabalho infantil, é um direito da criança e do adolescente o direito ao não trabalho e, uma vez constatado o trabalho infantil, é muito importante que denunciem. A denúncia pode ser feita através do nosso site www.mpt.mp.br ou através do nosso telefone 34 31 31 3100.